E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Campos, sejam bem-vindos ao meu canal de Matemática, Bacada Matemática. Nos vídeos anteriores eu ensinei você a ensinar seu filho, seu aluno, a contar usando a mão, certo? Então você contou até 1, 2, 3, depois 1, 2, 3, 4, 5. Algumas pessoas fizeram errado porque eu pedi para colocar a fita crepe e ir contando enquanto você colocava a fita crepe. Você não pode colocar a fita crepe em todos os dedos e depois contar, ok? Então o que você faz? No momento que você coloca a fita crepe, você conta, colocou a fita crepe aqui 1, colocou aqui 2, colocou aqui 3, colocou 4, colocou 5. Por quê? Para que haja correspondência 1 a 1, para que haja equiparação. Se não tiver, não faz sentido, tá bom? Então repense se você fez errado. Em relação ao vídeo de hoje, nós vamos contar agora até 6. Se a gente contou até 5 nos dedos, nós vamos contar até 6. Espera só um pouquinho aí. Então, pessoal, é o seguinte. Nós usamos os dedos para contar naquele vídeo que a gente contou até 5 usando a mão. Só que agora nós vamos usar 3 espaços da mão. O dedão, que vai ser o contador. Os dedos, essas divisões aqui do dedo, vão ser as quantidades a serem contadas. E, em alguns momentos, hoje eu vou dar o exemplo, nós vamos usar esse espaço aqui para colocar alguns resultados, principalmente na divisão, que algumas pessoas acham que divisão tem que ser dada no 5º ano, no 4º ano, em alguns para o 3º ano, mas não. As noções das operações a gente tem que dar desde sempre, tá certo? Reflita sobre isso. Vamos lá então. Então esse é o contador, aqui são as quantidades e aqui o espaço. Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos contar até 6 usando esse espaço. Você pode usar uma caneta, como essas que eu tenho por aqui, né? Uma canetinha, alguma coisa, uma tinta para marcar a mão do aluno. Nesse caso aqui, eu vou estar colocando na tela como se fosse a minha mão, porque eu já vou gravar um outro vídeo sobre contagem até 9, então eu não vou riscar a minha mão porque isso aqui é difícil de lavar. Mas olha só, vamos lá, você vai acompanhar, eu vou estar mostrando a minha mão e vai estar aparecendo aí na tela como você vai fazer. Mas você vai fazer no papel? Não, tu vai fazer na mão do teu aluno, na mão do teu filho, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai pintar essas partes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses espaços aqui, tá bom? Olha lá na tela que você tá vendo. Vai pintar de canetinha. E aí você vai ensinar o seu filho, você vai estar ensinando a ele que esse é o contador. Então você vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? E aí ele vai contar isso umas 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contando os pontinhos que vão estar aí. Depois que ele contar muitas vezes nessa progressão, você vai voltar daqui, ó. Você vem para cá e vai contar 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2. Isso, deixa eu ver aqui, isso mesmo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí começa a contar na progressiva e na regressiva. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre começando de cima para baixo. E aí na volta, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pegou até aí? Para quê? Para ele se acostumar com a contagem. Eu estou ensinando, entendendo que a criança a quem você vai ensinar, ela ainda já viu os algarismos, mas não reconhece. Então ela olha para o 7, ela não sabe se aquilo é 6, né? Ela pode até ter decorado o nome, mas ela não corresponde o algarismo com a quantidade. Então eu não vou fazer símbolo de algarismos aqui. Você não deve, se você está trabalhando com uma criança bem pequena, que é o seu caso, eu imagino, você não vai a princípio apresentar o algarismo, a não ser que a criança já saiba. Agora, se ela não souber, você vai só contar, estimular. E por que contar na regressiva? Porque a criança muitas vezes ela precisa ficar contando para alcançar uma quantidade, para lembrar de uma quantidade. Você coloca uma quantidade lá, ela precisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí quando você começa a contar na progressiva e na regressiva, contagem progressiva e regressiva,
ela começa a ter um domínio diferente da contagem e começa a se maturar nesse processo, tá bom? Então você vai estar contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso. Se eu contei de uma maneira errada, não se preocupe, você também pode estabelecer a sua ordem, tá? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não se preocupe, se eu comecei a contar de cima, vim pra cima, se eu comecei a contar de baixo, depois isso aí é com você, isso aí não faz diferença, você só tem que padronizar para não confundir a cabeça da criança, tá bom? Então agora vamos lá. Eu falei que eu tenho aqui umas canetinhas, né, que são essas aqui, e eu vou estar riscando, mostrando como se estivesse riscando a minha mão, só que na verdade na tela vai estar lá a mão, como se fosse a minha, porque eu não vou sujar a minha mão agora, mas você vai colocar a tinta na mão do seu filho, tá bom? A gente está propondo um exercício concreto. Esse exercício que eu estou passando aqui não é para ser feito no papel, a não ser que você queira, aí é com você, tá bom? Então você vai escolher aqui umas duas canetinhas, umas duas cores diferentes, vou deixar essas aqui. E aqui que você vai fazer, nós vamos iniciar um exercício de divisão pela noção. Divisão é distribuição, ok? Se é distribuição, nós vamos distribuir como? Da seguinte maneira agora, ó. Não tem os 6 que estão pintados aqui na tua mão, na mão do seu aluno e na sua, espero também. Você vai pegar outra cor e vai pintar esses 2 espaços do dedão aqui, ó, com outra cor, tá bom? Beleza? E aqui que nós vamos falar. Nós vamos dizer para a criança que aqui são como se fossem bolas de gude ou bolas, chocolates, qualquer coisa, tá? Esses pontinhos estão representando alguma coisa que você vai falar para o seu filho. E aqui são as 2 pessoas que vão receber essas coisas. E aí você vai distribuindo, você pega a cor que você usou aqui para contar até o 6, né, para marcar o 6, essas cores que estão aqui. E aí você vai pegar uma outra cor para ir cortando e dividindo assim, ó. Você corta essa daqui, fala assim, ó, essa daqui eu vou dar para esse aqui. Aí coloca aqui, ó. Um para esse. Antes, vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil para você, você vai cortar, passar uma linha aqui, ó. Pronto. Agora, nesse espaço aqui, é que a gente vai fazer a distribuição para esses 2 aqui. Então, esse menino daqui é esse que está bem na pontinha do dedão. E esse espaço aqui é esse aqui, tá bom? Então, vamos lá. Aí você cortou essa daqui, colocou aqui um para esse. Cortou o próximo, aí coloca para o outro. Cortou esse, coloca para esse, cortou esse, coloca para esse, cortou esse, coloca para esse, cortou esse, coloca para esse. E aí você vai distribuindo dessa maneira. Aí você vai perguntar para a criança, vamos dizer que sejam bolas de gude. Quantas bolas de gude eu tinha? Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tinha 6 bolas de gude. Eu distribuí para essas 2 crianças aqui. Aqui estão quantas bolas cada uma recebeu. Se a criança entender, espero que ela entenda, ela vai falar 3. Então, dessa maneira, a criança vai estar aprendendo a importante noção de divisão. É preciso que ela entenda divisão? Não. Por que você está fazendo isso? Só para você mostrar um movimento de quantidades considerado fundamental na matemática. Logo na frente, segundo, terceiro ano, espero, que ela vai aprender a divisão através daquele algoritmo tradicional no papel. Porém, se ela tiver vivenciado várias vezes exercícios como esse que eu estou passando para você agora, vai ser muito mais fácil, porque as coisas saem do concreto, vão para o semiconcreto e vão para o abstrato e vão saindo do grosseiro e vão indo para o sutil. Matemática é isso. Matemática é uma coisa totalmente sutil. É uma coisa abstrata. Talvez você não entenda. Eu explico. Abstrato é aquilo que não está no tempo nem no espaço. A minha mão está no espaço, não está? Então, as coisas da matemática, quando você está fazendo matemática no papel em branco, aquele papel em branco ali representa o mundo abstrato, porque onde estão aquelas coisas ali? Em lugar algum, tá certo? É como se fossem hipóteses no mundo de Platão, que eu sei que você não entende agora, não precisa entender isso. Depois eu vou explicar isso para você entender com profundidade o que é matemática, para você poder ajudar seu filho, seu aluno, de uma maneira mais significativa. Por esse vídeo é só. Até lá!